Inaugurada a nova sede do Conselho Tutelar de Lajeado. Inflação do aluguel acumula alta de 12%. O governo do estado libera 40 milhões de reais para reformas de escolas públicas. IPVA deve ser pago até sexta-feira. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Fique com a gente. Olá, boa tarde. Foi publicada ontem a portaria número 57 do Diário Oficial da União, que determina a liberação do credenciamento do Laboratório Unianálises, laboratório de prestação de serviços da Univates, para a realização de ensaios físico-químicos e microbiológicos. Oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A portaria, que entrou em vigor já na quarta-feira, permite ao laboratório voltar a atender às demandas dos órgãos fiscalizadores. Com o retorno, o laboratório estima receber um volume de 2.000 amostras por mês de empresas fiscalizadas. Nova sede do Conselho Tutelar de Lajeado foi inaugurada, situada na Rua Francisco Oscar Carnal, número 452, no centro da cidade, fica ao lado da antiga sede. O espaço oferece ambientes específicos para cada faixa etária. 5 conselheiros vão atuar no local. Cerca de R$25 mil foram investidos no novo espaço. É uma alegria muito grande poder estar inaugurando a Casa Nova para o Conselho Tutelar, porque é um tempo já que o governo de Lajeado vem querendo isso. O prédio ele é alugado. Ele tem em torno de 200 metros quadrados. Diferente da antiga sede, o local tem acessibilidade para deficientes e brinquedoteca. A nossa casa anterior não tinha espaço suficiente. Como hoje nós temos uma sala de acessibilidade que nós não tínhamos antes e que é super importante, né, para os cadeirantes, para as pessoas com deficiência. E temos também um espaço de brinquedoteca, que é um espaço onde as crianças ficam enquanto a gente está atendendo as famílias. E, enfim, toda a casa é mais ampla, nos dá bem melhores condições de atendimento à comunidade. O antigo prédio, ele tinha escadas, né? Então, as pessoas cadeirantes ou idosos não tinham espaço, não tinham como subir as escadas. Aqui a gente tem uma sala especial para cadeirantes, para idosos, e cada conselheiro tem sua sala. O Conselho Tutelar realiza trabalhos sociais com crianças e adolescentes. Nós fizemos todo o atendimento de prevenção e proteção à criança e ao adolescente. Então, nós sempre somos acessados pelas famílias, pelas escolas, pela comunidade em geral. Em toda situação que houver agressão, violência, em que os direitos de crianças e adolescentes estejam sendo violados, o Conselho Tutelar entra para que sejam tomadas providências e proteção a esses menores. Nós queremos trazer as crianças também aqui no espaço para ter um dia para conhecer o Conselho Tutelar, saber o nosso trabalho diário, né? Quando a gente faz um atendimento, o que acontece, para onde a gente encaminha. Bem importante. A 11ª Feira do Livro de Lajeado vai ser no Parque do Imigrante de 23 a 28 de agosto. O lançamento da feira deve acontecer nos próximos dias, quando serão divulgadas mais informações. O tema desse ano é Folcloreando pelo Brasil. Vão ser diversas atrações culturais, como teatro, saraus, hora do conto, rodas de conversa, shows musicais, oficinas e exposições. A CIL faz em 11 de julho o lançamento do Programa de Nucleação do Empreender. O programa tem como objetivo reunir conhecimento, troca de experiências e motivar empreendedores da região. A atividade começa às 7 da noite com um café de boas-vindas no Salão de Eventos da CIL, na Rua Silva Jardim, número 96, no centro de Lajeado. E a seguir, a inflação do aluguel acumula alta de mais de 12%. Hoje
Hoje acontece no auditório do Prédio 11 a segunda oficina teórico-prática do Planejamento Estratégico Regional. A primeira atividade foi em abril e mais uma deve ocorrer dias 26 e 27 de outubro. Participam das oficinas representantes de Coredes e técnicos de 28 regiões do estado. Até março do ano que vem, as regiões devem ter o plano estratégico pronto. A Secretaria de Planejamento faz audiência pública no Colégio Sinodal Conventos, que fica na rua Teobaldo Breitenbach, número 2332. Serão deliberadas questões referentes ao estudo de projeção de rua a ser integrada ao sistema viário de Lajeado no loteamento Parque dos Conventos. Ainda vão ser debatidas alterações de zoneamento de uso do solo no aterro sanitário. Que a crise econômica afeta diversos setores do país, isso todo mundo já sabe. Inflação dos alimentos, taxa de desemprego, o mercado financeiro do Brasil ainda esboça reações para voltar a crescer. Para a população, está difícil manter as contas em dia. Para quem mora de aluguel, não é diferente. Está mais caro alugar um imóvel. Segundo o Índice Geral de Preços Mercado, a inflação do aluguel nos últimos 12 meses chegou a 12,21%. O indexador e os índices que corrigem o valor lá dos aluguéis estão amplamente e diretamente ligados ao mercado imobiliário. O mercado se rege pela lei da oferta e da procura. Não temos como dizer que nós cruzamos por uma crise, né? Por uma crise institucional, uma crise política que teve reflexos diretamente na economia, e, em consequência, também no mercado de locações, né? Subiram porque houve uma questão, o mercado estava muito negativo em razão da crise política, mas agora já se vê sinais, né, de otimismo e sinais que a economia novamente tomará o seu rumo. Maurício e a namorada estão se mudando para Lajeado. O casal escolheu um apartamento nessa imobiliária e vai pagar cerca de R$1.000 de aluguel. E o nosso objetivo não era somente custo, era um valor baixo. Era um apartamento que fosse espaçoso, que fosse confortável, né, e também que fosse um padrão mais novo, não tivesse problemas com tomadas, com rachaduras, enfim, relação custo-benefício. Já a dona Vânia mora nessa casa alugada em Estrela há 7 anos. Todo mês ela paga R$600 de aluguel. Eu tenho um vínculo muito grande aqui com o pessoal aqui. Tenho meus bichinhos, eles são livres, são respeitados. Então, eu estou numa zona de conforto e para mim é muito bom. Eu me sinto muito segura aqui onde eu estou. O aluguel, claro, quando a gente paga, para a gente ele é caro. Quem recebe é pouco. Mas eu sempre, cada vez que eu vou pagar o aluguel na imobiliária, ainda brinco com o pessoal. Digo que estou pagando uma prestação da minha casa. Por enquanto, dona Vânia fica aqui com seus cães e gatos. A vida tranquila no bairro Imigrantes, ela não troca por nenhum outro lugar. A hora que eu comprar vai ser essa, não vou sair daqui. E agora a previsão do tempo. Nas próximas horas o sol segue presente na região, mas alternado por períodos com mais nuvens. Durante a tarde as máximas ficam na casa dos 22 graus. Amanhã as condições do tempo pouco mudam e o dia vai ser de sol com nebulosidade variável. Veja as temperaturas para amanhã. Acontece em Estrela o Seminário Regional de Políticas Públicas Regionais e Municipais. O evento é na Câmara de Vereadores e é organizado pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. O objetivo é informar os agentes políticos, vereadores e pré-candidatos sobre temas como as funções de um legislativo municipal, principais dúvidas sobre a mini-reforma eleitoral e orientações sobre condutas durante o período eleitoral. A atividade vai até às 5 horas da tarde, aberta a toda a comunidade.
A 5ª edição da Estrela Multifeira ocorre de 6 a 10 de setembro do ano que vem no Porto de Estrela, contando com um dia a mais de duração em relação à edição passada, em 2015. A Multifeira ocorre a cada 2 anos. Na última edição, houve envolvimento de mais de 150 expositores que registraram 6 milhões e 500 mil reais em negócios e público superior a 30 mil pessoas. Cerca de 40 milhões de reais foram liberados pelo governo do estado para 350 escolas públicas. De acordo com o Palácio Piratini, o dinheiro vai ser usado em obras emergenciais. 10 escolas da área da 3ª Coordenadoria Regional de Educação receberam de 105 a 150 mil reais. Os valores devem obrigatoriamente ser investidos nas reformas dos colégios. Os valores que foram depositados então na conta das diretoras, até 150 mil, esses valores são especificamente para reformas, não é para construção, então é só para reformas. Depois que é feita a obra, eles têm 120 dias de prazo para fazer a prestação de contas, que pode ser prorrogado por mais 120 dias. Esse é o procedimento de praxe. São 5 escolas em Taquari, uma em Tabaí, uma em Encantado, 2 em Lajeado e uma em Estrela. A Escola Estadual de Educação Profissional Estrela é um dos colégios que vai receber o recurso. Aqui, as reformas vão ser na parte elétrica. Em Lajeado, um dos colégios beneficiados é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Otília Correia de Lima, no bairro São Cristóvão. O projeto contempla a reforma do telhado. Vimos buscando esses valores já há algum tempo, né? E agora nós somos contemplados então com 10 escolas. E essas 10 escolas, então, contemplam as nossas escolas técnicas, as em tempo integral e educação básica. E aí, mediante agora um projeto que as escolas podem, inclusive, buscar parcerias, elas usam esse dinheiro, então, em reformas. Para a coordenadora adjunta da Acred Estrela, manifestações como a ocupação de escolas no estado podem ter impulsionado a liberação do recurso. Essa discussão, essa questão toda, ela provocou, sim, essas questões, e eu sempre digo, é justamente com isso, com ideias diferentes, com discussões, que a gente consegue provocar órgãos e consegue muitas questões que vão ajudar, então, nossas escolas. E a seguir, IPVA deve ser pago até sexta-feira. O Ministério Público do Estado publicou o edital de processo seletivo que busca a contratação de 2 estagiários para a Promotoria de Justiça de Arroio do Meio, além de inscrição em cadastro reserva. A remuneração é de R$ 5,10 por hora, acrescida de R$ 7,00 de auxílio alimentação e R$ 6,50 de auxílio transporte por dia. O regime de trabalho é composto de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas na sede da Promotoria de Justiça de Arroio do Meio, que fica na rua São Luís, no centro da cidade. Moradores do bairro São Bento receberam ontem à tarde liminar que autoriza a reirrigação do fornecimento de água para 7 famílias que estavam sem o serviço desde segunda-feira. As formas de cobrança do serviço são criticadas. Segundo eles, os cobradores não fazem cobrança aos sábados nem emitem boletos que possibilitem o pagamento em casas lotéricas e bancos. Ressaltam que o boleto é feito à mão há mais de 15 anos. O pagamento do IPVA terminou em abril, mas uma segunda chance foi dada aos motoristas que ainda não cumpriram a obrigação. Eles têm até sexta-feira para regularizar as pendências. Caso contrário, serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública. 2016 teve mudanças no pagamento do IPVA. Nos anos anteriores, era bem tradicional, muitos anos, a população pagava os seus impostos, o seguro obrigatório, IPVA, num período de abril a julho, dependendo do final de placa. Neste ano, houve uma modificação, onde todos os veículos tiveram seu vencimento de IPVA no mês de abril. Isto gerou vários traumas na população, na expedição de documentos. Quem não paga o IPVA e circula com o carro de forma ilegal pode sofrer punições administrativas. Quem não paga imposto, o guarda pega, né? E daí o seu carro é retido e é guinchado para
o depósito, né? É apreendido o carro na casa. E multa gravíssima, né? 7 pontos. Os condutores que não realizarem o pagamento até sexta-feira serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública. No momento que o cidadão cai em dívida ativa ou a empresa, ela fica bloqueada em algumas coisas, além de que a execução prossegue. Vai adiante e cai na execução judicial posteriormente, onde os ônus aumentam muito, a pessoa deixa de ter a sua situação liberada, empresas que são donas de veículo deixam de ter a sua situação liberada e necessitando alguma coisa da Receita Estadual não receberá mais o certificado de bom cidadão ou boa empresa. O Volney quis aproveitar os descontos e evitar problemas. Por isso, já pagou o IPVA em janeiro. Eu já fiz a partir do primeiro mês do ano por necessidade de trabalho. Uso o carro para trabalho, né? Porque o que eu sempre falo de a gente ser bairrista, quando uma lâmpada está queimada, ela traz a escuridão e a falta de segurança. Nesse caso, a pessoa reclama e se acha injustiçada, mas com o pagamento do imposto do carro, haverá uma verba para essa finalidade. Então, eu acredito que é de suma importância que isso seja feito, né? O pagamento do IPVA pode ser feito em agências bancárias ou direto no Detran. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima tarde.